Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o crédito consignado do Lula, que mal começou e flopou. E não flopou simplesmente não, flopou de uma forma absurda. Eu vou te mostrar com números que essa bala de prata do governo Lula para tentar salvar a economia brasileira de uma forma artificial, às custas do trabalhador brasileiro, falhou e falhou feio. Só que no dia que foi dada a largada do crédito consignado, até chegou a dar um fio de esperança para o governo. Por quê? Porque as simulações de crédito dessa nova modalidade chegou a bater 40 bilhões de reais em apenas 2 dias, superando todas as expectativas do governo. 40 bilhões de reais realmente é muita grana, mas você pode estar se perguntando, José, como é que esse programa flopou, o programa do Lula flopou, se está tendo aí 40 bilhões de reais? Como assim? Bom, é isso que a grande mídia está vendendo, mas na realidade uma coisa é ter a simulação do crédito, outra coisa é ter a contratação do crédito, a efetivação do crédito, porque se está tendo um volume gigantesco de pessoas simulando, mas o número de operações fechadas, cara, está chegando ali perto do zero, ou seja, para um governo que está precisando desesperadamente que esse dinheiro saia do bolso do trabalhador, vá para a economia, vá para os bancos e gire a economia, criando um crescimento artificial sem sustentabilidade na economia, como eu alertei para vocês aqui na semana passada, ou seja, tudo isso está sendo desesperador para o governo. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo para você entender quais serão o desdobramento disso tudo e como isso tudo obviamente impacta diretamente no teu bolso. Não saia do meio do conteúdo porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Bom, meus amigos, para você entender o que está acontecendo, na semana passada o governo lançou o crédito consignado para os trabalhadores do setor privado. Quem trabalha com CLT agora pode pegar dinheiro emprestado com os bancos, dando como garantia o fundo de garantia, e eles estão vendendo isso como algo que vai salvar a imagem do Lula, porque isso é muito bom, porque enquanto que o Banco Central está aumentando a taxa de juros, então se você precisa pegar dinheiro emprestado, então pega o empréstimo consignado, o empréstimo do Lula, como disse a Gleisi Hoffmann, que lançou esse vídeo, e algumas horas depois ela, cara, foi obrigada a deletar esse vídeo. Por quê? Porque esse programa flopou, meu amigo. Apertou o orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento e você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa para migrar suas dívidas, trocando o juro mais alto que está pagando pela taxa mais em conta do empréstimo do Lula. Você viu que ela vendeu como se fosse algo maravilhoso. Tá caro os juros? Vamos fazer o seguinte, pega o empréstimo do Lula. Lula vai resolver o seu problema. Mas, pouco tempo depois, olha só essa matéria que saiu aqui no Poder 360. Gleisi apaga o vídeo do empréstimo do Lula. Pois é, o que aconteceu, hein? Tava vendendo como se fosse algo maravilhoso. Olha, o crédito tá caro. Faz o seguinte, pega o dinheiro emprestado com o Lula, que vai ser lindo. As taxas são muito mais baixas. E você vai ficar muito feliz pegando o seu dinheiro emprestado, pagando juros para o banco de uma coisa que é sua. Ou seja, isso é maravilhoso. Mas pouco tempo depois ela teve que deletar o vídeo. O que aconteceu, hein? Eu gostaria de saber de você, que é CLT, logo aqui no início do nosso conteúdo, se você chegou a fazer a simulação ou não do consignado do Lula, quais foram as taxas apresentadas para você, quais foram os bancos disponíveis para você fazer esse empréstimo, se você fechou ou não o empréstimo consignado lá da CLT. É importante para dar corpo à nossa conversa, então deixa a sua participação aqui no campo dos comentários. Bom, mas segundo os números que a gente recebeu aqui do Ministério do Trabalho, também da Dataprev, cara, esse negócio não está indo bem, não está funcionando bem. Olha essa matéria que saiu aqui na CNN, consignado CLT. Demanda é gigante, mas bancos só liberam 0,2% dos pedidos. Ou seja, está tendo muita gente fazendo a simulação, mas quem é que está
está fechando esse negócio? Quem é que está contratando o empréstimo? Apenas 0,2% das simulações. Ou seja, é um volume muito baixo. Isso aqui está chamando muita atenção, não só dos bancos, como também do governo, que já tem um plano B, uma carta na manga que eu vou te apresentar mais para frente, porque ele precisa desse dinheiro. Ele precisa de dinheiro injetado na economia, porque senão vai impactar ainda mais na popularidade do Lula. Ou seja, se a economia vai para o ralo mais para frente, isso aqui é uma outra luta. O importante é resolver o problema por agora. E é exatamente isso que eles estão fazendo, maquiando esse problema para a gente enfrentar esse problema mais para frente. Vamos entender isso daqui. Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que apenas 0,2% das solicitações feitas viraram operações de crédito, ou seja, foram efetivadas. O dado relativo à noite de domingo comprova dois fatos. Isso aqui são os números mais recentes fechados que a gente tem, que foi da noite de domingo passado. O gigantesco interesse dos trabalhadores por crédito. Afinal de contas, tá todo mundo com a corda no pescoço, todo mundo precisando pagar dívida. E se a Gleisi Hoffmann, o Lula, falou que vai emprestar dinheiro a um custo muito baixo, como eles venderam isso, o que as pessoas vão fazer? Cara, é óbvio, eu vou baixar esse aplicativo, eu vou fazer uma simulação para ver se eu consigo pegar esse dinheiro emprestado com juros baixos. Mas o que aconteceu? O segundo fato é a baixíssima adesão dos bancos e fintechs na oferta de crédito. Ou seja, se por um lado está tendo muita gente querendo pegar o crédito, por outro lado, poucas pessoas estão fechando. Por que será? Porque justamente a taxa de juros não tem nada de interessante nisso aqui. Uma taxa de juros de mais de 3% ao mês, cara, vai quase que dobrar o valor que você tem. Imagina, se você quer pegar 5 mil reais, você vai ter que pagar 10 mil reais pelos 5 mil reais que são seus e que o governo trava você de pegar o seu dinheiro, mas ele libera para o banco pegar esse dinheiro e te emprestar o teu dinheiro e você tem que pagar uma taxa de juros em cima disso. Segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego e também do Dataprev, foram mais de 40 bilhões de reais em crédito solicitado, ou seja, que foi feito a simulação desse crédito, 40,1 bilhões de reais. As propostas foram de 4 milhões e meio de trabalhadores que fizeram ali a simulação e o ticket médio desses empréstimos dessa proposta é de aproximadamente R$ 8.900. Ou seja, em média, cada uma dessa proposta de empréstimo, desses 4 milhões aqui, fica em torno de R$ 8.900. Esses aqui são os dados oficiais até domingo do dia 23 de março de 2025. Quais foram os contratos formalizados, né? As pessoas que realmente tomaram o crédito a partir desse programa. Bom, de 40 bilhões de reais, apenas 98 milhões de reais foram realmente efetivados, ou seja, foram formalizados. De 4 milhões e meio de brasileiros, apenas 11 mil brasileiros trabalhadores realmente foram lá e fecharam o negócio nas condições que estavam disponíveis, com os bancos que estavam disponíveis, ou seja, uma taxa de conversão de 0,25%. O que isso significa? Significa que para que um contrato seja fechado, seja formalizado, precisa de 408 simulações, 4.080 para fechar 10 e 40.800 para fechar 100, ou seja, uma taxa de conversão muito baixa. E mesmo assim, pelo cálculo do governo, eles vão conseguir fechar 50 bilhões de reais em empréstimos consignados. Algo que está muito longe da realidade. Por que eu falo isso? Por causa disso aqui, ó. Hoje no Brasil nós temos 68 milhões de trabalhadores em CLT. Suponhamos que todos esses 68 milhões de trabalhadores vão fazer a simulação do empréstimo. Imagina, tem gente que não quer mexer com o empréstimo, mas suponhamos que todos queiram fazer a simulação. Mantendo essa taxa de conversão de 0,25%, que é o número que a gente tem hoje, quantos contratos seriam fechados, hein? 166 mil propostas seriam fechadas. E dessas propostas sairiam aqui, ó, um valor de 1.480 bilhões de reais. Ou seja, muito longe dos 50 bilhões de reais que estão sendo esperados pelo Lula. Agora, se os bancos mudarem a taxa de juros, é outra história. Mas a taxa de juros que está sendo praticada hoje está gerando isso aqui de conversão. E seguindo essa mesma simulação aqui, ó, cara, ficaria muito, mas muito longe, uma eternidade de distância dos 50 bilhões de reais que estão sendo esperados aí pelo governo Lula até o final do ano. E por que as pessoas não estão fechando o empréstimo lá do Lula? Porque, cara, isso aqui é um absurdo. O governo está vendendo isso como algo maravilhoso, mas no final das contas não tem nada de maravilhoso aqui. Imagina
Imagina você que tem 5 mil reais lá na sua conta e você queira sacar os 5 mil reais que são seus. Só que para você sacar esses 5 mil reais, você vai ter que pagar, no final das contas, 10 mil reais. Você aceitaria fechar uma proposta como essa? É por isso que poucas pessoas estão entrando nessa roubada. O FGTS é o seu dinheiro que o governo segura, trava e impede de você de ter acesso ao seu próprio dinheiro, mas ele dá esse acesso para os bancos. E os bancos falam o seguinte: olha, a gente pega o seu dinheiro aqui com o governo, mas você vai ter que pagar uma taxa, você vai ter que pagar juros. Ou seja, você empresta o seu dinheiro para você mesmo, só que você vai ter que pagar juros. Juros para quem? Para o banco te passar o dinheiro que é teu para te emprestar o teu próprio dinheiro. E o governo Lula, por incrível que pareça, está vendendo essa ideia como algo que vai salvar a popularidade do governo. Essa medida, essa porcaria, e como essa medida não está funcionando, provavelmente não vai funcionar, eles vão buscar outros meios para fazer isso e eles já estão tentando uma outra maneira, como você pode ver nessa outra matéria. O governo analisa antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas. A bala de prata deles, que era o empréstimo consignado, tá flopando. Eles precisam de dinheiro rodando na economia para gerar um crescimento artificial. Não tá funcionando com a bala de prata. Eles estão vindo para uma outra estratégia. Ou seja, é muito mais fácil maquiar os números, maquiar as informações do que realmente resolver os problemas do Brasil. São problemas estruturais. Resolver problema estrutural, isso gera muito desgaste. Precisa trabalhar. Você precisa de capital político para isso. E o preço disso tudo a gente paga depois. Olha só esse posicionamento do Alckmin. Um absurdo. Alckmin, vice-presidente da República, defende retirar alimentos e energia do cálculo da inflação. Ou seja, o que está subindo aqui a inflação? É energia? É alimento? Então tira eles do cálculo para a gente falar, olha, agora no final do ano a gente vai ter uma inflação muito mais baixa. Por quê? Porque eles tiraram do cálculo a energia e os alimentos. Olha que ideia maravilhosa. Isso parece piada, mas é verdade, é a triste realidade do Brasil. Vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin afirma que a medida deveria ser estudada pelo Banco Central. Por que o Banco Central não pensou nisso antes? E que a inflação deve cair neste ano se seguir essa medida aqui de quê? De tirar do cálculo da inflação energia e alimento. Ou seja, são exatamente os produtos e serviços que estão pesando na inflação, estão aumentando a inflação. Então, se está subindo, então faz o seguinte, tira do cálculo da inflação que está tudo resolvido o problema. Ninguém está vendo, joga para debaixo do tapete e dane-se o que vai acontecer mais para frente. Infelizmente, essa é a qualidade de político, de gestores que a gente tem tocando no nosso país. Infelizmente, esses problemas estão sendo todos empurrados para debaixo do tapete. E quem vai pagar a conta disso tudo somos nós, que já estamos pagando a conta disso, e as futuras gerações, infelizmente. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos. Eu só dei o start na nossa conversa, que vai dar prosseguimento aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, que é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas. Esse tipo de informação você não vai ver passando na Rede Globo, no Jornal Nacional. Você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, me ajuda levando essa mensagem para mais pessoas, compartilhando com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para cada vez mais brasileiros. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.